Aleluia, glória a Deus. Diga, 2026 já se passou um mês. Amém? Depois eu queria pedir para a equipe de mídia baixar, amém? Para a gente colocar ali o bannerzinho do que é o mês de fevereiro para nós. Amém? E o mês de fevereiro para nós, aleluia, é o mês de alinhamento e direção. Amém? O mês de janeiro foi o mês profético de descanso e renovação de força. Amém? Então, para nós, janeiro foi um mês de descanso, porque essa foi o que Deus falou ao meu coração, que janeiro é um mês de férias, é um mês de descanso, é um mês para renovar as forças, é um mês onde a gente vai refletir. E fevereiro seria um mês de alinhamento e direção. Amém? Diga, fevereiro é um mês de alinhamento e direção. Amém? Inclusive, a cada dia desse mês, você vai receber uma palavra pequena, um versículo, tá certo? Direcionando você para aquele dia. Então, a palavra de Deus para o mês de fevereiro todo é Provérbios 3:6. Por favor, diácono Lucas. Provérbios capítulo 3, verso 6. Essa é a palavra de Deus para todo mês de fevereiro, tá? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém ou não amém? Então, qual é a palavra de Deus para nós, para todo mês de fevereiro? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 6. Amém ou não amém? E hoje, especificamente hoje, primeiro dia 1º de fevereiro, a palavra do Senhor para nós, para o dia de hoje, foi Provérbios 16, 3. Amém? Provérbios 16, 3. Aleluia. Que diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém ou não amém? Aleluia. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com a igreja é justamente sobre alinhamento e direção. Amém? Alinhamento e direção. E o tema dessa palavra é alinhamento e direção de Deus são essenciais para que você alcance o propósito, o seu propósito. Amém? Sem alinhamento, sem direção de Deus, você não vai alcançar o seu propósito. E a base bíblica é Juízes, capítulo 16, verso 20. E eu quero que você abra a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 16, verso 20. Amém? Aleluia. Irmãos, a escola de discípulos, eu vou estar colocando no grupo, é uma escola gratuita, tá? Para todo aquele que deseja se tornar discípulo do Senhor, aprendendo com um discípulo dele. É praticamente obrigatório para toda a liderança da igreja. E ela vai acontecer 2 quartas-feiras por mês, tá? Não vai ser toda quarta-feira, amém? Vai ser 2 quartas-feiras por mês. Então a gente vai ter essa quarta-feira, na outra não, na outra tem, na outra não. Amém ou não amém? Então vai acontecer 2 quartas-feiras por mês. E essa foi uma direção que veio de Deus, tá? E
a sexta-feira, como já disse, não vai acontecer mais o culto de fé e milagres. Serão as redes. Então, primeira sexta-feira do mês, rede de homens. Segunda sexta-feira do mês, rede de mulheres. Terceira sexta-feira do mês, rede de casais. Quarta sexta-feira do mês, rede de jovens. E quinta sexta-feira do mês, quando tiver, teremos uma vigília. Amém? Então a vigília vai acontecer. Como é, pastor Theo? Que o senhor falou aí, diga aí que o senhor é desenrolado nas datas, sobre as 5 semanas, como é que é? É pula, é um sim ou não, né? Então vai ter um mês que vai ter 5 semanas, teremos uma vigília. Um mês que não vai ter 5 semanas, não teremos vigília, teremos cultos normais. Se tiver uma sexta-feira folgando, vai acontecer uma vigília. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então eu preciso do empenho de vocês para estarem vindo às redes. Para que serve rede? Para que serve rede? Para pescar. Eu queria que vocês entendessem que a rede, ela nos agrega, é muito interessante, mas ela também existe para que outras vidas possam ser alcançadas. Então, na rede de mulheres, irmãos, convida uma amiga, convida uma irmã, convida uma vizinha, convida uma colega. Na rede de homens, convida um amigo, convida o vizinho, convida um colega de trabalho. Na rede de casais, convida um casal. A gente vai ter palavras específicas. Palavras específicas para as mulheres. Palavra específica para os homens. Palavra específica para casais. Palavra específica para jovens. Amém ou não amém? Então, toda sexta-feira acontecerá as redes da igreja. E eu espero que você se empenhe para estar convidando pessoas para estarem aqui, em nome de Jesus, jovens, mulheres, casais, homens, para que a gente possa estar ganhando vidas e cumprindo aquilo que aquilo profeticamente que Deus falou para nós este ano, seria o ano da multiplicação. Amém? Vai descer para cá a igreja de Caetés, vai descer para cá a igreja do Magano, a Batista Fé Magano vai descer para cá, a Batista Caetés vai descer para cá. Amém? Então a gente vai ter, sabe, mais pessoas do que nós temos, e aí a gente vai estar agregando vidas, novas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Essa mudança é uma direção de Deus. Eu estava em jejum, orando e pedindo a direção de Deus, e foi essa direção de Deus para nós. Amém ou não amém? Eu volto a reforçar também os avisos, o acampamento de carnaval. Amém, irmãos? Vamos se esforçar para que a gente possa ter o nosso acampamento de carnaval. Vai ser um acampamento de carnaval flexível. Você acampa lá se você quiser. Se você não quiser, você dorme em casa. As atividades vão começar às 9 da manhã, encerrar às 9 da noite. A gente vai ter culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, além de intervalos de lazer. Não é culto que eu falo assim, é momentos com o Senhor, que pode ser uma gincana, que pode ser um culto mesmo, que pode ser um louvorzão, tá bom? Então vamos estar se empenhando para a gente participar em o nome de Jesus. Amém ou não amém? Vamos voltar para a palavra. Alinhamento e direção de Deus, essenciais para que você alcance o seu propósito. Qual é o teu propósito? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vive uma época que as pessoas não sabem por que existem, para que existem. Elas não têm propósito, elas não têm objetivo, tá? No livro de Juízes, capítulo 16, verso 20, a palavra diz assim: então ela chamou Sansão. Ela quem? Dalila. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Amém ou não amém? Coloca a mão sobre a mão direita, sobre a tua Bíblia, sobre o teu coração. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, prepara o meu coração
Diga que eu diminua e que o Senhor cresça. Diga, me dá discernimento para entender essa palavra e aplicá-la à minha vida. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Diga que eu, Senhor Jesus, venha alinhar a minha vida contigo e que eu venha permitir que o Senhor dirija a minha vida. Amém. Amém, irmãos. Estamos em 2026. Para nós, ano apostólico da multiplicação. Janeiro foi o mês de descanso e renovação de forças. Hoje, fevereiro começa. E fevereiro para nós será o mês do alinhamento e da direção. Alinhar é seguir o mesmo trajeto. Direção é ser dirigido, é ser conduzido, é ser orientado, é ser guiado. Sabe, alinhar com Deus é seguir paralelo, seguir o mesmo caminho. Ser dirigido por Deus é ser guiado por Deus, é ser orientado por Deus. A proposta para nós neste ano, neste mês de fevereiro de 2026, é alinhar e ser dirigido pelo Senhor. Estamos ainda no começo do ano. Inúmeras serão as lutas, desafios. E se desejamos chegar ao final do ano de posse de vitória e viver as bênçãos se multiplicando sobre a nossa vida, nós precisamos estar alinhados com Deus e dirigidos por Ele, senão com certeza fracassaremos. Presta atenção, porque eu coloquei Juízes 16:20 como base dessa palavra. Eu não, o Espírito Santo. Porque eu recebi essa direção? Porque a pior tragédia na vida de alguém, principalmente de alguém que é cristão, é agir achando que Deus ainda está na sua vida, que ela ainda está na presença de Deus, e ele já não está. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão achou que ainda estava na presença de Deus, mas ele já não estava. E essa é a pior tragédia que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode passar. É achar que está fazendo as coisas na direção de Deus, que está alinhado com Deus e não está. E aí, eu conheço muita gente no meio cristão, no meio evangélico, que está quebrando a cara, porque acha que está sendo guiado por Deus e não está. Amém ou não amém? Aleluia. Foi isso que aconteceu com Sansão. Acredite, o maior perigo espiritual não é cair. O maior perigo espiritual é continuar funcionando sem Deus, achando que está com Deus e não está. Está perdido. Sabe, Deus me deu uma palavra há um tempo atrás que falava de pessoas que estão perdidas dentro da própria casa de Deus. E essa palavra se inspirava no irmão do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que saiu e se perdeu no mundo. Mas o irmão dele estava perdido na casa do pai. Entende? O pai chega para o filho, o irmão do filho pródigo, e diz assim: tudo que eu tenho é seu. E ele não sabia, ele não usava. Ele vivia na casa do pai como escravo, como derrotado, não como filho. Amém ou não amém? Sansão e o rei Saul são grandes exemplos de homens que, por escolherem viver sem direção e desalinhados com a vontade de Deus, perderam a presença. Saul reinou sem Deus e foi terrível. Ele virou casa de demônios. Já pensou, você crente, filho de Deus, se tornando casa de demônios?
Sansão virou escárnio para os seus inimigos. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs ou crentes, estão congregando em alguma igreja, mas estão vivendo vidas medíocres, totalmente desalinhadas de Deus e totalmente sem direção de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 6, nós lemos aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas tem pessoas que querem reconhecer Deus só em parte, não em tudo. Tem muita gente hoje dentro da igreja que quer fazer apenas o que elas querem. A palavra da semana passada eu falei sobre quem? Falei sobre Caim, quando o homem é dominado pelo pecado. Sabe, Caim nasceu para ser uma bênção. Caim nasceu para ser... Caim era um filho esperado, era um filho amado. Sabe, Deus amava Caim e Deus se preocupava com Caim, a ponto que quando o coração de Caim adoeceu, o próprio Deus foi lá e falou com ele: por que você anda irado? Por que se descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, você não será aceito. O pecado bate à tua porta, ele quer conquistá-lo, mas a você cumpre dominá-lo. Caim não responde nada. Caim se fecha para Deus. Já pensou, irmãos? Tem muita gente hoje travada, com o coração fechado para Deus. Caim, ele se tornou um desigrejado. Ele saiu da presença de Deus, ele se tornou um fugitivo. Ele se tornou errante. Quantas pessoas nós conhecemos que hoje falam contra a igreja? Ah, mas eu não faço parte de igreja nenhuma. A minha igreja é a igreja invisível. Errante, desigrejado, fugitivo, não quer compromisso, não quer aliança. Caim se tornou alguém assim. Entende isso? Tem muita gente hoje dentro das igrejas ou fora delas, vivendo uma vida que acham que estão alinhados com Deus e não estão. Vivemos em uma geração sem direção, sem alinhamento, sem rendição, sem respostas, sem obediência. Mas no reino de Deus, direção e alinhamento caminham juntos. Não tem como você servir a Deus e não estar alinhado com Deus, e não estar sendo dirigido por Deus, guiado por Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, para a pessoa que está atrás de você, na frente de você, toca nela e fala assim: Deus não guia quem resiste. Diga: Ele guia quem se submete. Por isso Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Deus quer que você o escolha. Fevereiro começou hoje e nós temos meditado. É um tempo de realinhamento espiritual. É um tempo de você ajustar o coração, recalibrar suas decisões e reposicionar a sua vida debaixo do governo de Deus. Deus, não sou eu que mando, é o Senhor que manda. Sabe, em algum momento a igreja do Senhor, ela se perdeu. E essa igreja, ela começou a ensinar as pessoas a orar e pedir a Deus que fizesse a vontade delas. As orações das pessoas para o Senhor não é: Senhor, seja feita a tua vontade, mas é: Deus, eu quero isso, faça a minha vontade. As pessoas têm vindo à igreja não para ouvir o que Deus tem para falar, mas elas vêm para a igreja para dizer a Deus o que elas querem, aquilo que elas acham que precisam, e não aquilo que Deus
sabe que você precisa. Porque nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você precisa. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então é tempo de ajustar o coração, recalibrar as decisões e reposicionar a sua vida debaixo do governo de Deus. E eu quero citar aqui 5 pontos de alinhamento e direção que você precisa inclinar a sua vida. E o primeiro ponto é: alinhamento começa no coração, não no caminho. Não no caminho. Provérbios 3:5. Por favor, diácono Lucas. A palavra diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Deixa eu falar algo para você. É impossível a gente alinhar com Deus sem confiar nele, sem fé, sem confiança de todo o seu coração. Preste atenção. Antes de Deus alinhar os passos, Ele alinha os afetos, Ele alinha os desejos. Qual é o teu desejo? O que é que você deseja? Porque muitas vezes, irmãos, os nossos desejos estão desalinhados com Deus. Nós queremos aquilo que Deus não quer para nós. Nós sonhamos aquilo que Deus não sonha para nós. Entende? Então, a primeira coisa que Deus vai fazer antes de alinhar os passos, antes de alinhar o caminho, Ele alinha os teus desejos, Ele alinha os teus afetos, aquilo que você deseja. E antes de Deus corrigir rotas, Ele trata as motivações. Deus quer mudar as tuas motivações. Tem uma música antiga do Regis Danese, que fala sobre Zaqueu. E diz assim: entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu Deus maior, faz o milagre em mim. Eu acho que é basicamente isso que diz a música. Sabe, Deus tem que mexer com a tua estrutura. E às vezes Deus precisa permitir que a gente se quebre, para que Ele reconstrua. Sansão perdeu a direção, porque nunca alinhou o coração, porque nunca alinhou os desejos. Sabe, Sansão, ele perdeu a direção, porque ele nunca corrigiu rotas. Ele nunca corrigiu o seu caminho. Davi errou caminhos, mas sempre voltava com o coração quebrantado, ajustando as rotas. Deus não dirige vidas independentes. Deus dirige corações que dependem dEle. Preste atenção. Você já pensou o que significa? Você já olhou para o Éden? Você já olhou para o Éden? No Éden nós temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. Deus diz: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? É eu no controle da minha vida. Eu determinando o que é certo e o que é errado. E a árvore da vida é eu nas mãos de Deus, dependente totalmente de Deus. Quando o diabo chegou para tentar o homem, começando pela mulher, ele diz: olha, Deus não quer que você seja igual a ele, por isso que Ele não quer que você coma dessa árvore.
Deus não quer que você seja como Ele, que saiba decidir o que é certo e o que é errado. E na realidade, é a maioria, é a coisa, é o que mais a gente quer. A gente cresce com esse pensamento de ser dono de nós mesmos. A gente é pequenininho e a gente começa a querer, sabe, crescer, pensa em trabalhar, pensa em ganhar o nosso dinheiro, pensa em ser independente, pensa em sair de casa, pensa em não depender mais de pai, não depender mais de mãe. Eu me lembro que quando a minha filha casou, no outro dia, depois da lua de mel, né, quando ela voltou para casa mesmo e assumiu a casa dela, aí ela ligou para a mãe e disse: mãe, dá para eu voltar não? Agora eu tenho casa, tenho marido, agora tenho filho. Entende, irmãos? Então, na maioria das vezes, parece que a gente cresce querendo independência. E é muito interessante porque quando a gente é filho, a gente não ouve. Quando a gente se torna independente, a gente costuma não ouvir mais os nossos pais. O pai chega e fala: olha, faz isso não. Mas parece que existe em nós uma necessidade de descobrir que nós erramos. Eu quebrei a cara e eu vi que realmente é assim mesmo. Então, eu olho para coisas hoje e eu me coloco na posição do meu pai e olho para os meus filhos e vejo eles na posição que eu era, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz quando era jovem. Papai aconselhava, papai dizia, e eu dizia não era assim, e eu teimava, e eu lutava com ele, e hoje eu digo: papai tem razão. Papai sempre teve razão. Sempre teve razão. Entende isso? E na realidade, muitos de nós vai chegar no final da vida, se Deus permitir, tendo a consciência em si que Deus sempre teve razão, que Deus sempre quis o melhor para nós, e eu quebrei a cara, e eu sofri, e eu padeci, porque eu nunca ouvi, nunca fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque se eu tivesse feito aquilo que Deus mandou eu fazer, tudo tinha dado certo. Tudo aquilo que eu fiz e obedeci meus pais, deram certo. Tudo aquilo que eu fiz por conta própria, deu errado. Tudo aquilo que eu fiz, direcionado por Deus, deu certo. Tudo aquilo que eu fiz, sem direção de Deus, deu errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não escolha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha a árvore da vida. Escolha depender de Deus. Escolha perguntar para Deus coisas mínimas. Você vai fazer um negócio, você vai trocar de carro, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai trocar de casa, você vai fazer um investimento, você vai botar um dinheiro no banco, você vai fazer qualquer coisa. Pergunta para Deus. Você vai se surpreender como Deus fala. Você está gostando de alguém? Pergunta para Deus se é ele, se é ela. Entende? Pergunta para o Senhor, pede direção a Deus nas mínimas coisas. Sabe por que a gente não costuma ouvir a voz de Deus? É porque a gente não fala com Ele. É porque a gente não se relaciona com Ele. É porque a gente não pergunta. É porque nós fomos ensinados a um relacionamento com Deus medíocre. Por exemplo, nós que viemos do catolicismo, fomos ensinados para nós a reza. Então, eu rezo. E rezar não é uma comunicação, mas é algo que é decorativo. Não sai do fundo do coração. Uma coisa é você chegar diante de Deus e dizer: Deus, fala comigo. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de orientação. Eu estou precisando de socorro. Quando você olha os salmos de Davi que a gente lê, aquilo era Davi conversando com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem um salmo lindo que diz assim: Davi agora está conversando com ele, porque anda inquieta, ó minha alma. Eu não lembro se é Davi ou é Asaf. Mas diz: porque andas inquieta, ó minha alma, confia em Deus.
Entende, irmãos? Então, nós estamos hoje sendo convocados a confiar mais em Deus. Em quem você tem confiado? Em Deus ou no seu próprio entendimento? Quem não se alinha, à palavra, confunde as escolhas. Tem muita coisa que Deus te responde nessa palavra aqui. Salmo 119, diácono Lucas, versículo 105. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra nos dá passos diários, irmãos. Você é um crente e você não lê a Bíblia diariamente, nem um versículo. Você é crente e você não ora todo dia. Daniel orava 3 vezes por dia. E você muitas vezes é um cristão, e você está correndo tanto pelo teu trabalho, e você já levanta desesperado, você não acorda um pouco mais cedo, não faz o devocional, não dobra os seus joelhos, e quando você vai dormir à noite, é aquela oração que você deita no pé da cama, e alguns até oram dormindo, já deita na cama, e já vai dormindo. Pai, abençoa minha casa, minha vida, Deus, minha manhã, amém. Não é assim que se vive. Então, como ser direcionado por Deus? A palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés fala de passos diários, e luz para o meu caminho fala de futuro, de direção futura. Você lembra de Josué? Josué é o discípulo de Moisés. Josué, ele era um general, mas ele foi instruído por Deus não para manusear bem uma espada, ou um arco, ou uma lança, ou um escudo. Ele era um homem de guerra, mas a instrução de Deus para Josué não foi: use bem a sua espada, use bem o seu escudo. Não. A instrução de Deus para Josué foi: seja firme na palavra, conheça a palavra, medite na palavra. Abre em Josué, capítulo 1, verso 7 até o 8. Josué 7, 8. Josué 1, versículo 7 até 8. A palavra diz assim: somente seja forte e muito corajoso. E olha o que Deus fala: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Verso 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Se isso serviu para Josué, isso serve para você. Medita nessa palavra, que são passos para os teus dias e luz para o teu futuro, para que você seja bem sucedido. Mas nós vivemos uma geração de crente que não tem intimidade com a palavra, que não lê, que não medita. Sabe o que é meditar? É você procurar entender o que é que Deus está falando contigo naquela palavra. Muitos querem visão de longo prazo, mas ignoram a obediência diária em coisas simples e básicas. Coisas simples e básicas. Uma oração de manhã, uma oração à tarde, uma oração à noite. Um versículo de manhã, um versículo à tarde, um versículo à noite. O que é que acontece conosco quando a gente está sem fazer nada? É joguinho, é celular, é TikTok, é Kawaii, é Instagram, é foto daqui, é foto dali. Você não procura ver o que Deus tem para falar contigo naquela tarde. E aí muitas vezes nós somos abordados por Satanás, por mensagens que vão nos desviar, que vão enfraquecer a nossa fé, que vão semear dúvida. Sabe, queridos,
Desalinhamento com a palavra gera decisões emocionais e não espirituais. Tem muita gente tomando decisões emocionais, baseado na sua emoção, em vez de ser pelo Espírito. Direção sem palavra vira intuição. Intuição sem Deus vira engano. Engano. Terceira coisa, Deus só revela a direção a quem decide obedecer. Já falei isso aqui hoje. Abre em Isaías capítulo 30, verso 21, Diácono Lucas. Isaías 30, 21. Amém? Que você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Medita nisso aqui comigo. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. A realidade é que quando erramos, erramos porque queremos. Deus sempre nos avisa. Deus sempre fala. Deus sempre diz: por aí não. Queridos, todas as vezes que eu meti os pés pelas mãos na minha vida, Deus falou comigo e disse: não faça. Não faça. E eu fiz. Deus já falou comigo. Eu já ouvi a voz de Deus. Deus falou no meu coração. Deus falou na minha mente. Deus falou em voz audível. Deus usou pessoas. Há um tempo atrás, antes de ser pastor, eu entrei numa sociedade com um camarada que era um colega meu de faculdade. Eu sou biomédico por formação e a gente montou uma clínica. A Natália hoje tem 26 anos, ela tinha 6 meses, era da idade de Luna. E nós montamos uma clínica. E quando eu me organizei para montar a clínica, e eu vendi carro e vendi outras coisas, Deus falou comigo e disse: luz não se une com trevas. Não faz negócio com esse homem. Ouvi na igreja. Deus usou um irmão para falar comigo e dizer. Deus usou o pastor numa pregação. Deus falou comigo: não faz isso. Deus usou a minha mãe: não faz, vai dar errado. Sabe o que é que eu falava? É meu amigo. Sabe o que é que aconteceu? Deu errado. Tive um prejuízo enorme. O cara me roubou. Aí eu vou dizer: a culpa é de Deus? Não. Deus falou. Deus disse: não entra nessa. É furada. Você vai ter sempre a voz de Deus falando contigo. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você vai ter a voz de Deus dizendo para você: não entra nessa não, que é fria. É fria. A realidade é que quando erramos, erramos porque queremos errar. Mas Deus sempre avisa. Josué é um exemplo de um homem que sempre foi alinhado e dirigido por Deus. Sempre ouviu a voz de Deus. Irmãos, quando Deus ordenou a Josué a marchar ao redor de Jericó, aquilo ali não é uma estratégia militar. Entende isso? Alguém aqui já serviu o quartel fora eu? Lucas, né? Christian, vem cá, irmãos. Você imagina o seu general dar a direção de você a rodear um determinado local onde você vai invadir todo dia, cada dia 7 vezes por dia, e você não faz nada, só arrodeia. Arrodeia uma vez, volta para casa. No outro dia vai lá uma vez, volta para casa. No outro dia vai lá, arrodeia. Que estratégia militar é essa? Nenhuma. Não há estratégia militar. Estratégia militar é cerca, vamos derrubar a porta, vamos botar aquelas escadas, vamos pegar aqueles canhões de pedra lá, vamos jogar. Isso é estratégia militar. Vamos nos aproximar, vamos cercar
as muralhas para que ninguém saia, vamos sitiar para que haja carência de alimento lá dentro. Mas você arrudeia, volta para casa, no outro dia arrudeia e volta para casa, isso é estratégia militar. Mas que estratégia é essa? O que é que Deus estava provando o povo? Obediência. Eu fico imaginando a impaciência dos soldados. Vai, arrudeia e volta. E os caras, a gente não faz nada, Josué. Nós não lançamos uma flecha, nós não jogamos uma lança, nós não atiramos uma pedra, a gente não tenta escalar as muralhas, a gente não faz nada. Não, Deus mandou só nós ir, dar a volta e voltar. Às vezes Deus pede coisas tão simples como venha a um culto, faça uma campanha de oração, leia a Bíblia pelo menos uma vez por dia, ore pelo menos uma vez por dia, e a gente não faz, e a gente desobedece. Como é que você quer que as muralhas caiam? Como é que você quer que alcançar milagres? Como você quer que alcançar cura? Não era uma estratégia militar, era um teste de alinhamento, era um teste de obediência. Imagine a cabeça dos homens de guerra marchar sem atacar, sem lançar uma flecha, sem empunhar uma espada. Como é que aquela muralha ia cair? Quem derrubou a muralha foi Deus, irmãos. A muralha caiu por consequência da obediência. Preste atenção. Deus não derruba muralhas para quem não obedece suas ordens. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Olha para o irmãozinho, pega o dedinho profético assim, ó. Pede licença ao irmão e bota assim na cara dele. Pode botar, Vânia, bota assim, vai. Clíncia, bota na cara de Vânia também, o dedinho profético assim. Diga assim: Deus não derruba muralhas para quem não obedece ordens. Entende isso, irmãos? É assim. Esse texto não é apenas para curiosos, é para obedientes. A voz de Deus só se manifesta no caminho. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É tremendo, irmãos. Tem coisas da Bíblia que realmente me deixam assim fascinado. Moisés leva todo o povo em direção ao mar. Aí Deus olha para Moisés. Moisés começa a falar com Deus. Vocês já leram esse texto? Quando o mar vai se abrir. Aí Moisés começa a falar com Deus. Deus, e agora? Os egípcios estão ali, a coluna de fogo está segurando, mas o mar está aqui na frente, e agora? Aí Deus olha para Moisés e fala assim: diga ao povo. Deus fala para Moisés o seguinte, praticamente, eu vou traduzir, segundo a linguagem, tem a nova tradução, linguagem de hoje, eu vou criar agora a nova tradução, linguagem de Rosivaldo. Deus diz assim para Moisés: Moisés, não é hora de orar, meu filho, é hora de marchar. Foi o que eu estou mandando. Diga ao povo que vai na direção do mar. Eu fico imaginando, irmãos, ir na direção do mar. Não tinha nada ali. Aí depois Deus chega para Moisés e fala assim: filhão, pega o cajado e levanta sobre o mar. Gente, foi o cajado que abriu o mar? Não. Foi Deus. E eu fico pensando, por que Deus mandou Moisés levantar o cajado sobre o mar? Obediência, irmãos. É fazer a coisa. Irmãos, Deus não pede para você fazer o impossível. Deus geralmente nos pede para fazer coisas simples, como crer nele. Moisés, levanta o cajado, que eu abro o mar. Você só precisa fazer isso. Você só precisa dar um passo de fé. Sabe, Josué pega a arca e manda os levitas darem um passo no Jordão. Quando os levitas dão um passo no Jordão, o Jordão se abre.
Você tem que se mover, irmão. Nós trabalhamos numa parceria com Deus. Entende? Você faz a sua parte, Deus faz a dele. E qual é a minha parte? É fazer o possível. E qual é a parte de Deus? Fazer o impossível. Deus nunca vai te pedir para você fazer o impossível. O impossível é com Ele. Mas você, nem o que é simples, nem o que é possível você quer fazer. Entende? Muita gente pergunta: Deus, qual é a tua vontade? Mas ignora a última instrução recebida. Obedeça. A obediência parcial, irmão, que é o que hoje a igreja quer viver, uma obediência parcial a Deus, uma obediência do seu jeito, é desobediência disfarçada. Quarto, alinhamento exige renovação de mente. Romanos 12:2, diácono Lucas. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Não há direção clara para uma mente contaminada e confusa. Não há uma direção clara para uma mente contaminada e confusa pelos padrões do mundo. O padrão do mundo não serve para mim. Não há direção clara para uma mente contaminada pelas dores do passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pegue as dores do seu passado e entregue no mar do esquecimento. Tem muita gente presa no passado e não consegue viver um futuro porque está preso lá atrás. Tem gente que está com a mente contaminada pelas vozes erradas, está escutando quem não deve. Fevereiro é um chamado de Deus para você renovar sua mente e para você desenvolver uma mentalidade de propósito. Mentalidade de propósito. Eu tenho um livro em casa que é um best-seller que eu gosto bastante, que é Uma Vida com Propósito. Tem que ter propósito, irmãos. Saia da reação emocional. Pare de ser governado pelas suas emoções, pela sua carne, e entra na direção espiritual, meu querido. E o último passo: passos alinhados vão gerar caminhos firmes. Salmo 37, verso 23. A palavra do Senhor diz: o Senhor firma, Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Aleluia. Quando Deus firma os nossos passos, o vento pode bater, o deserto pode surgir, mas o caminho permanece. Alinhamento não elimina processos, mas garante o propósito. Por isso o Senhor fala para Josué: ser forte e corajoso. E diz a ele: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bem-sucedido quando? Depois do propósito. Aliás, depois do processo. Para a gente concluir. O alinhamento começa no coração. Quem não se alinha com a palavra confunde as escolhas. Deus só se revela para quem decide obedecer. Alinhamento exige renovação de mente. E os passos alinhados geram caminhos firmes. Alinhamento não é um discurso bonito. É uma decisão diária. Inclusive servir a Deus é uma decisão diária. Como diz ali a música do Tales: todos os dias o pecado vem, mas eu escolho Deus.
Direção não é um mapa completo, é um passo de cada vez com Deus ao seu lado. Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque não existe. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a se alinharem com Ele. Irmãos, não é sobre o futuro, é sobre confiar em quem nos guia, é entregar nossa vida nas mãos dele. Sansão, desalinhado e perdido, sem direção, tornou-se motivo de piada, de escárnio entre os seus adversários. Saul, desalinhado e sem direção, tornou-se casa de demônios. Josué, alinhado e dirigido por Deus, alcançou a terra prometida, cumpriu o seu propósito. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.